É isso aí, gurizada. Hoje eu trago para vocês a Silverback MD-RX AEG. E vamos começar fazendo a verificação do FPS e também do ROF do equipamento, tá? Eu vou utilizar aqui uma bateria LiPo 11.1 e dentro do midcap que vem originalmente com a Silverback, aqui nós temos munição 0.20. A câmara de hop-up toda aberta, sem regulagem nenhuma. Vamos começar efetuando disparos aqui no semi-automático. Lá vamos nós, então. Nossa! Mais um. Olha, é até um crime, tá? Mas enfim, eu vou dar um full aqui para captar o ROF do equipamento. Lá vamos nós. Aí, ó, 14.9 repetições por segundo. E vocês viram ali, né, que o FPS ficou na casa dos 469 FPS. A MD-RX da Silverback, ela é um equipamento bullpup. O que caracteriza o equipamento bullpup é o fato dele ter o magazine atrás do pistol grip e também da tecla do gatilho. Num primeiro momento, né, parece que o cano do equipamento é curto, mas na verdade o cano interno dele começa mais ou menos aqui nesse ponto. Então o cano interno ele é relativamente comprido sim, e ao mesmo tempo o equipamento ele é mais compacto justamente por conta dessa característica, né, dele ser bullpup. E enfim, né, é um armamento exótico, não só pelo seu design, mas também pela configuração de peças internas, que é o que a gente vai ver lá na bancada. E aqui estão os internos da MD-RX. Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com equipamentos da marca Sistema e também, né, as cópias da Sistema, tu vai ter lá a Katana da AWE, né? Vai lembrar que a configuração de internos é um pouco parecida com isso daqui, né? Então aqui a gente não tem nada de inovador, tá? Esse tipo de configuração de peças, né? Isso daqui já é utilizado no mundo do Airsoft há algum tempo. Então, para remover, né, esse cilindro aqui de cima, basta tirar estes dois parafusos que nós temos aqui nesse ponto, e aí, né, o cilindro já acaba se separando da gearbox. E aqui está o cilindro, ó. Então, como eu disse, né, isso daqui é muito parecido, tá? Muito parecido com o sistema que tu encontra lá na Katana da AWE e também nos equipamentos da marca Sistema, tá? Fica a curiosidade, então, aí, né, a respeito dos internos desse equipamento aqui da Silverback. Agora então eu vou abrir a gearbox e depois também durante a nossa análise interna a gente fala mais sobre o cano interno e a câmara de hop-up desse equipamento. Como vocês viram então, esse equipamento ele tem uma abertura aqui, ó, na parte traseira para que tu consiga fazer o saque rápido da mola, né, que vem aqui dentro do cilindro. Para desmanchar o restante do cilindro, né, basta desrosquear, né, o fundo dele aqui, tá? Vamos tirar aqui, deixa eu ver se tem algum O-ring aqui, não, mas tem um espacinho para um O-ring, tá? E aqui na frente, aqui sim, acredito que nós vamos ter um O-ring, sim, ali nós temos um O-ring, e aqui vocês já vão ver este sistema, ó, tá? Que legal, né, que a gente já consegue constatar que essa sujeira que tem aqui, ela é... Olha esse farelo aqui, são partículas sólidas, tá? São partículas sólidas que eu não sei de onde é que saiu isso daqui. Mas enfim, depois eu vou analisar melhor toda essa parte interna aqui para entender o que aconteceu aqui, tá? Bueno, eu vou deixar essas peças para lá, depois eu dou uma olhada nelas com mais atenção. E aqui, ó, nós temos a gearbox em si, tá? Tirando os parafusos, 3 parafusos que nós temos nesses pontos aqui, ó, tu já consegue liberar o circuito elétrico e a placa eletrônica, tá? Dessa gearbox. Ó, dá uma olhada no outro lado aqui.
E aqui nós temos um problema, né? Porque, enfim, eles protegeram a placa eletrônica através desse tipo de material que eles colocaram aqui, que é um material isolante também, né? Que acaba protegendo a placa. Mas, vá que algum componente aqui queime, né? Imagina só a trabalheira que não vai ser para tirar esse isolante para conseguir fazer um trabalho de reparo, né? Porque acontece, né, gurizada? Quem lida com placa de gatilho eletrônico aí sabe que, enfim, os problemas acontecem. Dando sequência na desmontagem, então, ó, essa estrutura aqui, ela segura o motor encaixado na gearbox. Nós temos aqui um motor de eixo curto, tá? Depois a gente fala melhor sobre ele. Tem essa mola gigantesca aqui também, né, tchê? E aqui a gearbox em si, tá? Deixa eu segurar essa trava. Isso aqui é a trava do antirreverso. E como esse sistema ele tá por lado de fora, aqui neste ponto, eu acredito que ela deva ter um spring release, tá? Bueno, né? Na parte interna da gearbox aqui, vocês estão vendo o formato diferenciado, né? E também a posição diferente, né? Da relação de engrenagens. Em relação a excesso de lubrificante, vou dizer para vocês que é pouca coisa, tá? Não é nada demais, não. E, enfim, estes daqui são os internos, né? Da gearbox em si, tá? Eu vou conferir o shimming original dela, eu vou tirar aqui a trava do antirreverso, né? E vou fechar ela novamente com os parafusos para ver o shimming que eles fazem lá na fábrica. E olha, eu vou dizer para vocês que assim, o shimming tá bem bom, tá? Bem bom mesmo. O shimming da Sector aqui, deixa eu pescar ela aqui. Ele tem uma micro folguinha, mas é micro mesmo, aquela que é bem saudável até, inclusive, pro shimming, tá? Já a Spur aqui, ela tá com o shimming zerado, né? Ela não tem folga, não tá sob pressão também, mas tá zerado. Eu, particularmente, não faço o shimming totalmente zerado. E aqui na bevel, olha só que engraçado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar o eixo aqui, ó. Eu vou empurrar o eixo todo pra lá, tá? E agora eu vou pegar o eixo aqui desse lado e vou pressionar ele pra lá, tá? Dá uma olhada aí, ó. Vocês vão ver que o eixo vai andar, mas a bevel não se mexe, tá? Dá uma olhada aí, ó. Deixa eu pressionar ele aqui. Ó, viu que o eixo foi pra lá, mas a bevel não se mexe. Eu vou pressionar o eixo do lado de cá. Aqui, deixa eu só calçar ali. Ó, vou empurrar. O eixo andou, mas a bevel não se move lateralmente. Então eu acredito que o eixo ele tá solto na bevel, né? Ele deve ser fixado ali por pressão ou algum outro tipo de fixação, mas enfim, tá? Encontrei essa particularidade aqui que eu tô mostrando para vocês. E aí depois, agora que eu fizer o procedimento de limpeza nas peças, né, durante a nossa análise que eu vou conseguir confirmar se isso é um problema ou se é uma característica aí, né, dessa relação de engrenagens aqui da MD-RX, tá? Então, vou levar todas as peças internas para os banhos, tá, tchê? E daqui um pouco mais eu volto aí pra gente seguir com a nossa análise. Pronto, tudo limpo e organizado e vamos começar a nossa análise aqui, ó, pelo motor. Este daqui é um motor de eixo curto, tá? Vocês vão notar, né, que lá dentro da carcaça, ó, dá pra perceber ali, ó, os ímãs de neodímio, tá? Então ele vem com ímãs de neodímio. E a Silverback também informa aqui outras especificações, né, que ele é um motor de 28 TPA. TPA é o Turn per Armature, TMAT, né, que são as voltas da fiação da bobina em cada armadura do motor, tá? Ele também informa que é um motor de 19.000 RPM, isso quando tu utiliza uma bateria com a tensão de 11.1 volts, tá? E esse daqui é o motor da MD-RX. E saindo do motor, né, o restante das outras peças aqui são bem específicos para este equipamento. Por exemplo, a gearbox, ela fica separada do cilindro, como eu já tinha mostrado, né? Ela é específica para esse armamento, para esse modelo de equipamento da Silverback. E ela vem com furações e rolamentos na medida de 10 milímetros, tá? E olha só que legal, aqui ó, nos rolamentos a gente tem essa inscrição, ó. Dá uma olhada aí, ó, são rolamentos da marca NSK, Japão, tá? A relação de engrenagens, né? Nós temos aqui uma relação de engrenagens 18:1, porém o que é específico aqui é que elas são confeccionadas com uma boa liga metálica pelo processo de injeção,
tá? E aqui, ó, na Sector Gear, vocês vão notar que nós temos este ímã de neodímio aqui nesse ponto da Sector, que ele que vai atuar, né, junto ao sensor Hall da placa eletrônica desse equipamento. Ainda comentando sobre as engrenagens, lembra quando eu fui conferir o shimming dela, que eu consegui constatar que o eixo da Bevel Gear estava solto, né, enquanto a Bevel ficava fixa, parada no mesmo lugar. E dito e feito, ó, observando o eixo dela aqui, vocês vão ver que o eixo, né, ele é encaixado sob pressão no centro da engrenagem, tá? E olha só, ele tá solto, ó. Eu consigo movimentar ele aqui, ó, tá? Então, isso aqui é um reparo que eu vou ter que fazer durante o processo de preparação agora, mas é para mostrar essa curiosidade para vocês de alguns problemas que eu fui identificando no equipamento, não só aqui. Agora a gente vai comentar sobre mais coisas. Uma particularidade também, né, é esse sistema aqui, ó, que é a trava do antirreverso, que ela fica para fora da gearbox. E eu acredito, eu ainda não testei, tá? Mas eu acredito que esse equipamento ele tenha um tipo de spring release. Depois a gente vai confirmar isso. E agora uma parte muito importante do review, tá? Que é comentar sobre o sistema de compressão da MDRX. E quando tu vai pesquisar sobre esse equipamento na internet, a própria fabricante informa, né, que esse cilindro aqui vai te oferecer uma capacidade volumétrica maior do que um cilindro convencional que tu vai encontrar numa AEG com Gearbox versão 2, versão 3 e outras versões de Gearbox também, tá? Só que quando tu vai fazer as medições, tu vai descobrir que não é bem assim, que na verdade é o oposto, dependendo da comparação que tu for fazer, tá? Então, levando em consideração o encaixe das peças aqui dentro do cilindro, como por exemplo, a própria cabeça de cilindro, que encaixada aqui dentro, ainda tem uma parte da estrutura dela que já tira um pouco da capacidade volumétrica do cilindro. A mesma coisa, né, a cabeça de pistão, quando ela chega no ponto de compressão após essa abertura que nós temos aqui, ó, no cilindro, né? Enfim, tu ainda tem uma parte da cabeça de pistão pronunciada para dentro do cilindro, tirando um pouco mais da capacidade volumétrica. E aí, fazendo todos esses cálculos, tu vai chegar à conclusão que o que sobra para ti ali é em torno de 21,8 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica. Fazendo exatamente os mesmos cálculos, tá? Tirando aí, né, o espaço que a cabeça de pistão e também a cabeça de cilindro ocupam num cilindro convencional tipo zero, muito importante, tipo zero, sem nenhuma janela na lateral, tu vai descobrir que esse tipo de cilindro aqui vai te oferecer uma capacidade volumétrica em torno de 26,8 centímetros cúbicos. Então o que eu acredito, né, é que a fabricante, quando afirma isso, né, que esse cilindro aqui oferece uma capacidade maior em relação aos cilindros convencionais, talvez eles tenham feito essa comparação com um cilindro tipo 2, por exemplo, né, que tenha uma janela, uma abertura mais ou menos aqui nessa posição. Mas enfim, se no teu equipamento, né, tu tiver um cilindro convencional de AEG e ele for um cilindro tipo zero, sem nenhum tipo de abertura na lateral, né, comparando com esse cilindro aqui da MDRX, né, um cilindro tipo zero vai ter sim uma capacidade volumétrica maior. E agora eu preciso comentar com vocês, né, a respeito do pistão, tá? Ele é um pistão que, além da cremalheira dos dentes serem confeccionados em metal, o corpo do pistão ele é em metal também, tá? Então, Netê, a liga metálica de alumínio que é confeccionado o corpo do pistão é a mesma liga utilizada aqui, ó, na confecção do cilindro. E metal contra metal, né, não deu outra, né, gurizada? Deem uma olhada aqui, ó, que vocês vão perceber que os trilhos aqui, ó, do pistão, eles já têm desgastes aqui nesses pontos que vocês estão conseguindo ver, né? Saiu o anodizado na cor azul, já revelando essa parte desgastada, tá? A mesma coisa aqui, ó, do outro lado. E isso que é um equipamento novo, tá? Esse equipamento aqui é de um amigo meu, o Matheus, né? Já fica um abração para ele aí. E conversando com ele, a gente conseguiu constatar que ele deu por volta de 1000 disparos no máximo com esse equipamento. E 1000 disparos com um equipamento é praticamente nada, né, gurizada? É um equipamento muito novo mesmo. E a gente já consegue conferir esse desgaste naqueles pontos que eu mencionei para vocês. Dentro do cilindro aqui, ó, deixa eu dar um zoom ali, vamos ver se a gente vai conseguir visualizar mais desgastes. Ó, dá para perceber sim, tá? Os desgastes aí nos trilhos que nós temos aqui dentro desse cilindro. Pelo outro lado aqui, vamos ver se a gente vai conseguir. É ali, ó. Dá para perceber sim, tá?
Então fica o registro aí, né, gurizada, que esse desgaste já está acontecendo, né? Mesmo o equipamento sendo extremamente novo. E agora vamos falar sobre a cabeça de pistão, tá? Ela também é confeccionada em metal. Vocês vão perceber que ela tem dois recortes, né? Nesse primeiro recorte aqui, ó, é aonde vai ficar encaixado o O-ring da cabeça de pistão. E nesse outro segundo recorte aqui, ó, tu tem esse anel de polímero, né, que é um anel que vai ajudar a fazer a centralização da cabeça de pistão quando ela se movimenta dentro do cilindro, para evitar, né, que ela acabe entrando em atrito contra as paredes internas do cilindro e dessa maneira causando algum desgaste, tá? E nós também temos este outro O-ring aqui, ó, nessa cor vermelha, que ele é confeccionado, né, de uma borracha, de um elastômero diferente do O-ring que vai na cabeça de pistão, e este outro O-ring ele vai encaixado aqui, ó, na parte frontal da cabeça de pistão, e ele é que vai fazer o encaixe e a vedação junto com essa estrutura aqui, ó, que nós temos na cabeça do cilindro, que é uma peça inteiriça, né, que seria todo o air nozzle, né, do equipamento, tá? Então, esta parte aqui vai acabar se encaixando ali, ó, na cabeça de pistão. E aí a vedação entre essas duas peças vai se dar através daquele O-ring. E nós temos mais aquelas peças ali, ó, tu tá vendo aqui que a gente tem esse parafuso comprido, né? A gente também tem esse pequeno canudo de metal, tá? Onde o parafuso se encaixa e tem essa mola também. E tudo isso fica encaixado aqui, ó, dentro do pistão, tá? E são peças que vão atuar com esse sistema todo diferenciado. Depois eu vou montar e vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas enfim, essa é a particularidade que nós temos aqui nesse pistão, né? O que torna essas peças também bem específicas, tá? Então uma dica que eu já quero dar, né, gurizada, quem for adquirir esse equipamento e se possível encontrar, né, já os kits de vedações, né, que seriam, né, esse O-ring vermelho, o O-ring verde, esse daqui, e também, né, esse anel de polímero, e já puder comprar, né, para ter sobressalente, caso tu precise fazer uma substituição numa futura manutenção, eu já iria adquirir isso logo de cara, tá? Porque nenhum desses O-rings, e muito menos esse anel de polímero aqui, né, tu vai encontrar em equipamentos convencionais. Então são peças que são específicas para esse modelo aqui de equipamento, tá? Então já fica essa dica para vocês. E agora aqui em cima, né, nós temos ali desmontado o guia de mola, tá? E eu quero fazer um alerta também. O guia de mola, ele estava se desmontando, tá? Eu consegui desrosquear o eixo da base do guia de mola ali com a mão. E depois que eu desmontei, né, dá para perceber que na fábrica, durante a montagem, eles colocam ali uma trava química para que essa fixação seja eficiente. Mas ela estava se soltando. Então eu vou dizer para vocês que era mais alguns disparos aí para que o guia de mola se desmontasse dentro do equipamento. Aí tu imagina o tamanho da lambança que não ia virar, tá? Então, para quem é proprietário desse equipamento aqui, na verdade, de qualquer equipamento de airsoft, né, gurizada? Esse é mais um caso onde a gente consegue ver que, por mais que um equipamento seja desenvolvido com muito capricho, tenha muita atenção durante a montagem dele, ele não está livre de apresentar alguns problemas, tá? E agora, falando de mais outra peça bem específica desse equipamento também, nós vamos comentar sobre a câmara de hop-up. Ela é confeccionada em polímero, tá? Ela tem um sistema de regulagem por disco, né? Tu vai girar aquele disco ali e aí assim tu vai conseguir fazer o ajuste dela. E eu já percebi que ela tem um desgaste nesse duto aqui, ó, na abertura do duto aonde se encaixa o air nozzle. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Dá pra ver, né, que essa parte aqui, ó, esse esbranquecido que nós temos, que a gente consegue observar aqui, ó, é justamente um tipo de desgaste, tá? Por que que isso está acontecendo? Porque, né, da maneira como este air nozzle aqui funciona, ele acaba, essa estrutura aqui, ó, que parece uma porca, né, ela acaba se chocando contra aquela parte do duto ali, ó, entendeu? Isso porque, né, o air nozzle, ele é recolhido durante o funcionamento do sistema e depois ele é liberado. Então, tu tem a pancada dessa estrutura de metal aqui, do air nozzle, aqui, ó, nessa estrutura do duto da câmara de hop-up. Então já dá para perceber também um desgaste aqui, né, tchê? Quanto tempo isso vai durar, né? E a que ponto que isso pode ser prejudicial para o sistema todo, né? E, enfim, né, gurizada, só o tempo vai dizer. Como é um equipamento muito novo no mercado aí, eu acredito que conforme os jogadores forem utilizando ele, né?
a gente vai acabar descobrindo mais sobre os pontos positivos e também pontos negativos da MDRX. Vamos falar também sobre o bucking desse equipamento, tá? Deixa eu pegar ele aqui que a gente já vai ter uma surpresa desagradável, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, nessa parte aonde nós temos o ressalto do bucking pelo lado de fora. Já dá para perceber que o bucking está rasgado, né? Em 2 pontos ainda por cima, tá? Enfim, né, ele tem aquele tipo de ressalto côncavo ali, né, e também extenso, tá? E ele tem um lábio bem curto, tá? Eu vou dizer para vocês que assim, ó, eu não lembro de ver um bucking com um lábio tão curto quanto esse. Então, eu acredito que este bucking aqui, ele também é uma outra peça bem específica para a MDRX da Silverback, tá? E muito provavelmente aqueles rasgos ali, né, foram causados pelo sistema de regulagem, né, que nós temos nessa câmara de hop-up, que vai contar aí com um nub confeccionado em polímero, tá? E esse daqui, ó, é o nub da câmara de hop-up. E isso também, né, aliado às rebarbas afiadas que nós temos aqui, ó, na janela do cano interno. Deixa eu dar um zoom aqui também. Ó, vocês vão ver que as rebarbas aqui, ó, elas são bem afiadas nesses pontos, tá? E provavelmente, né, esse combo aí, né, daquele tipo de nub pressionando o ressalto do bucking através desses recortes afiados aqui foi o que acabou causando o dano ali no bucking original dessa MDRX. E aproveitando que eu tô com esse canudo de metal na mão, né, nós temos aqui um cano interno confeccionado em latão e ele tem um comprimento de 420 milímetros de comprimento, tá? E a própria fabricante informa, né, que ele é um cano que tem um diâmetro interno de 6,05 milímetros. Então vamos conferir isso, né, Deixa eu dar um zoom aqui, vamos pegar uma medida aqui neste ponto. Lá vamos nós. Ó, 6,04 acusou ali. Vamos pegar um outro ângulo aqui. Aí. Ó, aqui 6,02. Mais um outro ângulo. 6,0304, 05, mais um outro ângulo, 6,05, Então, acredito que sim, né? Que seja um cano interno aí, com o diâmetro interno, na medida de 6,05 milímetros. Uma outra coisa importante, tá? Sobre o cano interno original da MDRX. Ele tem um diâmetro externo na medida de 8,55 milímetros, enquanto a maior parte dos canos internos, mundo afora, né, vão ter um diâmetro externo na medida de 8,50 milímetros, tá? E isso pode fazer toda a diferença na hora que tu quiser, por exemplo, fazer a substituição do cano interno original desse equipamento. Tu vai comprar um outro cano aí para fazer essa troca e de repente tu já pode ter incompatibilidade no encaixe, né, do cano interno junto com o bucking no duto da câmara de hop-up. Esse encaixe pode ficar muito folgado, tá? Inclusive também do cano interno junto ao cano externo, tá? Tu pode ter muita folga lá dentro e isso pode acabar atrapalhando o desempenho do teu equipamento. E agora, né, a gente vai falar também sobre a placa eletrônica aqui, ó, dela, tá? Porque, como eu já tinha mencionado, né, na parte interior aqui, ó, onde a gente conseguiria visualizar os componentes e as trilhas da placa, né, a gente tem esse tipo de vedação, de proteção, de impermeabilização, que vai acabar impossibilitando qualquer reparo necessário na placa, tá? Porque, enfim, as placas, elas podem sim dar problema num determinado ponto da sua vida útil, do seu funcionamento. E tu tem como consertar, né, identificando qual foi o componente que teve defeito e fazendo a substituição dele. Já nesse caso aqui, né, como é que tu tira, né, todo esse isolante que foi posto aqui no lugar, tá? Mas enfim, fica o registro que essa daqui é a placa de gatilho eletrônico que tem na gearbox da MDRX.
E agora eu quero mostrar para vocês uma particularidade do funcionamento desse sistema, porque aqui nessa gearbox nós não temos uma tappet plate, que normalmente é a tappet que é responsável, né, por fazer o recolhimento do air nozzle. Nesse caso aqui, né, nós temos o air nozzle integrado direto na cabeça de cilindro. E o que vai fazer o recolhimento dele é a cabeça de pistão. Nota que ali, ó, no centro da cabeça de pistão, encaixado lá dentro, nós temos aquele O-ring vermelho, tá? E, enfim, ele que vai ser responsável, né, por fazer a fixação nessa parte traseira do air nozzle e que fica aqui dentro da cabeça de cilindro. Então, quando o pistão é liberado, ele vai se chocar contra a cabeça de cilindro e aí, né, aquele O-ring vai acabar se encaixando naquela borda que eu te mostrei ali do air nozzle. E depois que esse encaixe acontece, né, novamente o pistão vai ser recolhido, né, durante a fase do próximo ciclo, e conforme ele vem sendo recolhido, o air nozzle também vai ser recolhido. Nota que a cabeça de pistão, ela também se movimenta em separado do corpo do pistão até uma determinada fase do movimento, tá? Mas enfim, chega num ponto, né, onde o pistão vai ser recolhido até um certo momento em que ele se desconecta do air nozzle, o air nozzle volta à frente, faz a alimentação, né, da câmara de hop-up e também do cano interno com a esfera que vai estar no duto de alimentação, e o pistão vai ser recolhido mais um pouco até o momento em que ele é liberado, né, para comprimir o ar, que vai acabar efetuando o disparo. E aí toda essa sequência que eu mostrei para vocês aqui, ela se repete disparo após disparo. Não eram raros os equipamentos da WE, da linha Katana, que eu tinha mencionado para vocês, que tem um sistema bem parecido com esse, né? Onde o maior problema que se encontrava naqueles equipamentos era justamente o dano que acontecia com pouco tempo de uso naquele O-ring, que nesse caso aqui, né, fica dentro da cabeça de pistão, tá? Então é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar também, conforme esse equipamento, que é um lançamento, conforme ele for utilizado, né, pelos jogadores, para ver se esse vai ser um dos possíveis problemas que ele vai ter ou não. E nesse ponto da remontagem dos internos, eu já consigo mostrar para vocês o funcionamento da gearbox. Eu só vou plugar aqui, né, o cabo de acionamento. Aqui, ó, na ponta do cabo nós temos esse micro switch, que é o botão acionador. Vou plugar a bateria LiPo 11.1 aqui. E agora observem aqui, ó, o ciclo das engrenagens. Viram que a Sector ela sempre para na mesma posição? Isso é por conta, né, do ímã de neodímio que tem na Sector Gear e que atua em conjunto com o sensor Hall da placa de gatilho eletrônico. E aqui a gente também consegue observar, né, dessa posição a trava do antirreverso, tá, que funciona como um spring release também do equipamento, que nem eu tinha mencionado para vocês, através dessa trava aqui, né? A gente consegue pressionar ali e dessa maneira a gente libera a trava, ó, tá? Então sim, nós temos nesse equipamento aqui um spring release funcional. E depois de encaixar o cilindro aqui na gearbox, né, já dá para fazer o teste de funcionamento para ver se o sistema vai ciclar corretamente. Então, lá vamos nós. Funcionando corretamente. Agora eu vou montar todos os internos no corpo do equipamento e nós vamos para os testes finais. E após o processo de manutenção, eu fiz uma nova cronagem na MDRX, né? E vocês estão vendo aí que ela ficou por volta de 468, 470, 473. E é um FPS absurdamente alto. E como a ideia do Matheus, que é o proprietário do equipamento, né, é utilizar ela como uma DMR, o limite é 450 FPS. Então eu fiz a substituição da mola original, que inclusive a mola original, né, acusou ali na balança de molas por volta de 13 quilos, um pouco mais do que isso, então a mola original ela é bem pesada assim, e agora, após a substituição da mola, né, nós vamos fazer uma nova cronagem. Então, munição 0.20 aqui no magazine, seletor de disparos no semiautomático, lá vamos nós.
Aí, 443, 441, tá excelente. E lembrando que esse equipamento ele tem um saque rápido de mola, né? Então o Matheus ele também vai conseguir utilizar ela como assault, né? Onde o limite da categoria fica nos 400 FPS. Nós já selecionamos uma outra mola também para que ele faça essa substituição e a mola que a gente selecionou entrega por volta de 390, 395 FPS. E isso é muito importante ser salientado, né, gurizada? Essa responsabilidade, a atenção que a gente tem que ter com os limites de cada categoria e não somente entender o limite, mas sim, né, saber qual é a regra de engajamento, a distância mínima, né, para efetuar disparos, justamente para que ninguém se machuque durante a nossa brincadeira saudável aí, que é o Airsoft. No geral, né, sobre esse equipamento aqui, a MD-RX da Silverback, ela é um equipamento de Airsoft bem específico, ela tem muitas peças, tanto externas e também internas, que são específicas desse equipamento. Então, né, no dia que tu for fazer uma manutenção, alguma peça sofrer algum dano e essa peça precise ser substituída, tu não vai encontrar essas peças com tanta facilidade que nem, né, em várias plataformas M4 ou plataformas AK, ou enfim, até outras plataformas que não são tão comuns da gente encontrar, mas que tu encontra peças de reposição com facilidade. Aqui o buraco é mais embaixo, né? Justamente por conta da grande especificidade de composição de peças externas e também internas, principalmente, desse equipamento. Fechou, gurizada? Chegamos ao final de mais um baita review aqui no canal da Mecânica 6mm e não te esquece, né, de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like no vídeo, nos acompanha também lá no Instagram, né, o @mecânica 6mm e mais uma vez eu agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado pela confiança também e até a próxima.